Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Távia Lorenzo Mota e sou advogada da Amaral e Asbeck Advogados. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre os editais de transação tributária por adesão publicados pela Receita Federal do Brasil. No 53º episódio do Gymcast, já havíamos alertado para a expectativa da Receita Federal do Brasil, em 1º de setembro, publicar editais de transação tributária para adesão, com fundamento na recente portaria RFB número 208, de 11 de agosto de 2022. De fato, a expectativa se realizou. São duas as modalidades de transação regulamentadas pelos editais da RFB, publicadas em 1º de setembro. 1. Transação no contencioso administrativo fiscal de pequeno valor. E 2. Transação no contencioso administrativo fiscal de créditos tributários irrecuperáveis. A primeira modalidade possibilita a negociação de créditos de pequeno valor, que são considerados aqueles débitos que não superem, por lançamento fiscal em discussão ou por processo administrativo, o valor correspondente a 60 salários mínimos na data da adesão, incluídos principal e multa de ofício. Além disso, esta modalidade se destina à pessoa natural, à microempresa e empresa de pequeno porte, mas atenção, é vedada a inclusão de débitos relativos a tributos do Simples Nacional, exceto as multas decorrentes do atraso no cumprimento de obrigação acessória. De acordo com a Receita Federal do Brasil, estão nessa situação aproximadamente 100 mil contribuintes com dívidas de cerca de 1,8 bilhão de reais no total. Esses contribuintes poderão pagar seus débitos após a aplicação de reduções, que podem ser de 20% a 50%, com entrada parcelada e o restante em até 52 parcelas. Já a segunda modalidade visa a transação de créditos irrecuperáveis que são, por exemplo, aqueles constituídos há mais de 10 anos, de titularidade de devedores falecidos, falidos, em recuperação judicial ou extrajudicial e ainda cuja situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, seja baixada, inapta ou suspensa por inexistência de fato. De acordo com a RFB, nessa situação se encontram cerca de 2,5 mil contribuintes com dívidas no valor de 10 bilhões de reais. Esses contribuintes poderão pagar seus débitos após a aplicação de reduções que podem ser de 65% a 40%, com entrada parcelada e o restante em até 120 parcelas. Na hipótese de transação que envolva pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte, santas casas de misericórdia, instituições de ensino e sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil, está previsto nessa modalidade de créditos irrecuperáveis o pagamento em até 145 parcelas. E nesta modalidade, a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL para amortizar o valor principal do crédito e demais acréscimos legais. No entanto, diferentemente da transação por adesão de créditos de pequeno valor, não podem ser incluídos na transação de créditos irrecuperáveis as contribuições sociais a que se refere as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212 de 91. A adesão à transação proposta por meio dos editais publicados deve ser formalizada até o dia 30 de novembro de 2022, mediante a abertura de processo digital no portal do ECAC.
Lembrando que a transação será celebrada somente se constatada a existência de contencioso administrativo fiscal, ou seja, de reclamação, petição, impugnação ou recurso administrativo relativamente ao débito negociado. No mais, importante salientar que também entrou em vigor a transação individual proposta pelo contribuinte, destinada a contribuintes que possuam débitos objeto de contencioso administrativo fiscal com valor superior a R$10 milhões, devedores falidos em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquidação judicial ou extrajudicial ou em intervenção extrajudicial, autarquias, fundações e empresas públicas federais e estados, Distrito Federal e municípios, e respectivas entidades de direito público da administração indireta. Esses contribuintes poderão pagar seus débitos após a aplicação de reduções, com a entrada parcelada e o restante em até 120 parcelas, conforme a análise de capacidade de pagamento do contribuinte. Na hipótese de transação que envolva pessoa natural, microempresa e empresas de pequeno porte, santas casas de misericórdia, instituições de ensino, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil, de que trata a Lei nº 13.019 de 2014, está previsto o pagamento em até 145 parcelas. Dessa forma, o contribuinte deverá providenciar a abertura do processo digital também no ECAC, assinalando o serviço, entre aspas, proposta de transação individual apresentada pelo contribuinte de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal. Por fim, é conveniente ressaltar que, caso o contribuinte tenha dúvidas sobre as vantagens de se aderir a uma das modalidades de transação tributária explicadas, procure um advogado tributarista, que poderá verificar se, pelas chances de sucesso da discussão no processo administrativo, vale a pena aderir à negociação ou então simular os valores negociados. E a Amaral e Asbeck se coloca à inteira disposição. Quer receber mais informações como esta? Acompanhe nossas redes sociais e os próximos podcasts. Até mais!